Quando nós nos deparamos com uma paisagem como essa, nós conseguimos perceber uma série de espécies vegetais que se espalham pelo ambiente como resultado de uma série de estratégias que são características de cada uma das populações que elas formam. Podemos perceber que elas ocupam espaço de forma diferente. Cada espécie ocupa o espaço de acordo com disponibilidade de nutrientes, tipo de solo, incidência de luz, uma série de características que determinam a sua ocupação. Podemos perceber que o que nós temos na foto é uma comunidade. E por mais que nós nos prendamos à paisagem composta por uma comunidade vegetal, nós sabemos que essa paisagem é também habitada por inúmeros animais que interagem com os vegetais, executando uma série de funções primordiais, permitindo que essa paisagem se perpetue ao longo do tempo. Nós temos aqui inúmeras espécies que compõem o que nós chamamos de comunidade. Mas se nós percebermos, existe dentro dessa comunidade uma série de outras comunidades. Por exemplo, nós vemos epífitas, que são as plantas que vivem sobre as outras plantas. Nas bainhas das folhas dessas epífitas, dessas bromélias, acumula água, que abriga uma série de organismos, desde organismos microscópicos até vertebrados, que interagem dentro desse ambiente proporcionado pelas bainhas das folhas das bromélias, que também é uma comunidade. Então nós temos, em diferentes escalas sempre, comunidades dentro de comunidades. Então, comunidade pode ser definido como uma entidade biológica resultante de uma série de interações e organizações das espécies ocupando um determinado lugar. O que nós temos, então, são relações entre organismos. E essas relações estabelecem formas de ocupação territorial diferentes. Cada espécie compõe um mosaico que completa o espaço proporcionado pelos mosaicos de ocupação de outras espécies. Quando nós falamos de comunidades, nós temos algumas características. Nós estamos falando de espécies. Então, quando vemos uma paisagem, a pergunta é: quantas espécies ocupam esse espaço? Quantos organismos tem de cada espécie? E estamos falando, então, da diversidade em comunidades. Percebam que quando estamos falando de diversidade, não estamos falando de números de espécies. Número de espécies compõe um atributo da comunidade que se chama riqueza. E essa riqueza é composta por quantidades diferentes de cada espécie. Quando nós observamos um ambiente, nós estamos detectando apenas um aspecto instantâneo de um processo evolutivo que vem de tempos, se compondo com as relações entre as espécies. Quando chegamos no ambiente, quando observamos um ambiente, é um momento de um processo. E as densidades com que as espécies se apresentam nesse momento é o resultado das interações entre todas as populações que estão ali presentes num processo evolutivo resultante de todas as relações ali existentes. Então nós temos densidades que são as máximas permitidas pelo sistema de composição de forças estabelecidos no sistema inteiro. A abundância de cada uma das espécies, a distribuição da quantidade de organismos de cada espécie nessa riqueza é o resultado
do sistema de interações entre todas as populações ali existentes. Um ambiente como um recife de coral, também temos essa composição. Inúmeras espécies ocupam esse espaço de forma diferente, organizando o sistema numa biodiversidade ou diversidade biológica. Quando falamos de biodiversidade, nós estamos falando de variedade da vida em todos os seus níveis, de genes a ecossistema. E, principalmente, esse é o termo adequado, os processos ecológicos e evolutivos que a sustentam. Então, biodiversidade não é meramente uma lista de espécies, mas é principalmente o processo ecológico que existe e que permite a existência daquelas espécies naquele local. O conceito de diversidade de espécies, então, é o número de espécies e a abundância de organismos encontrados, repetindo para enfatizar, número de espécies e abundância de organismos encontrados em uma comunidade, ecossistema ou região geográfica específica, e os padrões, estrutura e processos evolutivos envolvidos nas relações entre as unidades. É preciso enfatizar, mais uma vez, que o conceito de diversidade não é quantidade de espécies. O conceito de diversidade está relacionado à abundância, à distribuição, à estrutura e processos. Tudo isso, todos esses itens, conjuntamente, constituem o que nós chamamos de diversidade. A estrutura que resulta da distribuição de organismos dentro do ambiente, de sua interação com o ambiente, foi denominada padrão por Rudkisson, em 1953. Então, nós temos um outro termo relacionado com a diversidade, que é o padrão de distribuição. Como esses padrões se apresentam, então, além da diversidade de espécies, nós temos diversidade de padrão de distribuição. Então, são arranjos de organismos que contribuem com a diversidade de padrões. Por exemplo, nós temos padrões de riqueza de espécies e uniformidade. Então, veja que nós temos aqui uma quantidade de estrelas do mar no fundo do mar, sobre o leito, e diversas espécies diferentes de estrelas. E elas se distribuem de acordo com um padrão para taxocenose. Taxocenose é um termo que nós utilizamos quando queremos nos referir apenas a um táxon do ser vivo. Outra taxocenose de mariscos num costão rochoso. Então veja que nós temos aqui uma uniformidade bastante grande. Se por acaso um predador chega e come trechos dessa distribuição desse bivalvo, abre áreas que muda o padrão de distribuição quando essas áreas passam a ser ocupadas por outras espécies que não do próprio marisco. Veja, padrão de distribuição de riqueza de espécies e uniformidade de equinodermata. Então veja que temos diferentes espécies de ouriço ocupando um espaço com um padrão de distribuição nesse espaço. Então, nós temos padrão de riqueza. E quando nós estamos num ambiente florestal, quantas espécies diferentes estão presentes aqui? Então, nós temos uma distribuição que está relacionada à aptidão de cada espécie, ao grau de tolerância de cada espécie
a determinados estímulos ambientais de umidade, de luz, de pluviosidade, de relações com predadores, de relações com polinizadores, de relações com sua aptidão à distribuição territorial. E temos também padrão de estratificação, como num perfil florestal, onde nós temos o estrato emergente, o dossel, ou estrato arbóreo, o estrato de subbosque, o estrato arbustivo. Então, nós temos um padrão de distribuição, que é um padrão de estratificação do sistema, da comunidade. Então, quando nós analisamos comunidades distribuídas em áreas de gradiente, esse é um outro tipo de padrão que nós podemos observar, que é possível verificar que essas mudanças ocorrem de forma sucessiva quando nós comparamos a similaridade ao longo do gradiente. Então, veja, um costão rochoso, onde nós temos um padrão de distribuição dos organismos que depende do nível de maré. E essa distribuição, ela é gradativa. Então, nós temos aqui um local onde a água nunca chega, nós temos o supralitoral, que é ocupado por determinados tipos de organismos. Temos um nível de entre marés, que é o nível de maré mais alta ao nível de maré mais baixa, onde nós temos outros tipos de organismos, mas que se adaptam a essa situação de época inundada e época seca, onde eles têm adaptações especiais para sobreviverem a esse regime e resistirem aos predadores. Mas os organismos do supralitoral transitam por este ambiente quando a água não está e, evidentemente, se recolhe. Então, nós temos uma região onde esses organismos, de forma gradativa, eles povoam diferentemente este gradiente ambiental. E nós temos, então, os componentes da diversidade. Nós temos riqueza, que é o número total de espécies presentes. Temos a uniformidade, que é a repartição dos indivíduos entre as espécies, ou seja, como as espécies distribuídas nesse ambiente. E nós precisamos de índices para medir essa diversidade. Mas para que nós possamos estabelecer a possibilidade de utilizar esses índices de diversidade, todos eles obedecem a algumas premissas. Primeira, todas as espécies precisam estar representadas. Para responder a essa questão, nós normalmente utilizamos uma curva chamada curva de rarefação, onde nós botamos a quantidade de amostras que nós executamos e a quantidade de espécies novas que surgem em cada uma dessas amostras. Há de se concluir que nós temos, então, uma curva, e essa curva ela é crescente, que vai declinando à medida em que nós vamos saturando as nossas amostras com novas espécies. Vai chegar o momento em que todas as espécies estão presentes e que não há necessidade de aumentarmos o nosso esforço amostral para obtermos mais espécies no nosso trabalho. Evidentemente que é extremamente difícil você garantir que todas as espécies estejam presentes, porque há espécies raras que não são pegadas, mesmo quando quando o nosso esforço de amostragem é máximo. Mas chegamos a um momento em que, muitas vezes, o esforço necessário para se acrescentar novas espécies na nossa amostra é tão grande que não vale a pena.
Então, nós podemos assumir que a maioria absoluta das espécies estejam presentes nas nossas amostras. Segunda premissa é que todos os indivíduos têm a mesma chance de serem amostrados. E entra uma outra questão que é relativa à disponibilidade de amostradores. Quando nós estamos trabalhando com espécies vegetais, isso é relativamente mais fácil de ser garantido do que com espécies animais. Por exemplo, quando nós estamos amostrando comunidade de mamíferos, fica extremamente difícil trabalharmos numa escala de comunidade tão grande como essa, porque representar todos os mamíferos significa que você vai amostrar desde o mais diminuto mamífero existente no ambiente até os maiores, incluindo onça, cachorro do mato e todos os organismos que estão ali. Então, há que se depender da escala com a qual nós pretendemos trabalhar para podermos estudar essa comunidade. Então, veja que existe uma série de relatividades que precisam ser conduzidas para que o estudo da comunidade seja pertinente. E nós temos, então, dois índices que normalmente são os mais utilizados nas nossas análises. Os dois têm características próprias. O primeiro, índice de Simpson, ele privilegia as espécies mais abundantes, ou seja, considera as espécies mais abundantes mais importantes na análise. Por outro lado, o índice de Shannon-Wiener privilegia as espécies raras, diminuindo a importância das espécies mais abundantes. Na escolha dos índices para descrever a comunidade, há necessidade, então, de se observar o que esses índices processam. Se privilegiam alguma classe, se são indistintamente atuantes na descrição da comunidade pelas classes, ou se diminuem a importância de alguma delas. Cada índice foi descrito mediante as necessidades e objetivos da pesquisa. Por isso, nós temos na literatura inúmeros índices publicados, e nada impede de que, numa determinada particularidade, seja elaborado o índice mais adequado para aquela realidade. O que é necessário chamar a atenção é que não há a possibilidade de utilização indiscriminada de qualquer tipo de índice sem entrar no mérito do que ele significa, do que ele processa. Imaginemos dois ambientes, o ambiente A e o ambiente B, em que nós temos uma composição de indivíduos, uma composição de espécies diferentes. Nos dois ambientes, nós temos 18 indivíduos, sendo que no ambiente A nós temos 3 espécies, no ambiente B nós temos 2 espécies. O que o Simpson elabora como hipótese para concluir a respeito do seu índice é que ele diz o seguinte, que o índice de descrição da comunidade precisa ser baseado na chance que temos de sortearmos 2 indivíduos da mesma espécie ao acaso. Qual é a chance de sortear 2 indivíduos da mesma espécie nesse ambiente? Significa dizer que nós podemos sortear 2 indivíduos da espécie branca ou 2 indivíduos da espécie avermelhada ou 2 indivíduos da espécie amarela no ambiente A e no ambiente B, 2 indivíduos da espécie branca ou 2 indivíduos da espécie amarela.
Vamos analisar o ambiente A. O que o Simpson procura? Ele procura pegar um indivíduo da espécie branca e, retirado esse indivíduo, novamente sortear mais um indivíduo da espécie branca. Ou sortearmos um indivíduo da espécie avermelhada e, depois de retirado esse indivíduo, novamente tirarmos um outro indivíduo da mesma espécie. E da mesma forma para a espécie amarela. Significa dizer que nós temos uma probabilidade de 6 em 18 de tirarmos cada uma desses indivíduos desse ambiente. Nós temos 6 indivíduos, qualquer um deles pode ser sorteado, em 18 no total. E essa proporção é a mesma para todas as espécies. Quando nós retiramos um indivíduo da espécie branca, por exemplo, a próxima probabilidade de tirarmos um outro indivíduo da espécie branca é de 5 em 17, porque nós tínhamos 18, retiramos um indivíduo, restaram 5 da espécie branca. Então, antes nós tínhamos 6 em 18 e agora nós temos 5 em 17. Em probabilidades, quando nós trabalhamos com essa perspectiva de tirarmos um evento e um outro evento, essas probabilidades são multiplicadas. E quando nós temos a opção de um ou outro, essas probabilidades são somadas. Então, reparem que nós temos aqui 6 em 18 e 5 em 17 para a espécie branca. 6 em 18 e 5 em 17 para a espécie avermelhada. E 6 em 18 e 5 em 17 para a espécie amarela. Porque todos se encontram na mesma quantidade. Então, nós multiplicamos, quando queremos um evento e o outro, nós multiplicamos essas probabilidades e somamos quando é uma opção, ou um, ou outro, ou outro. Então, essas probabilidades, antes multiplicadas quando queremos de uma espécie e da mesma espécie, somando com todas as outras. Estendendo essa expressão, nós temos o índice de Simpson, que é chamado de D, ou seja, a probabilidade de sortearmos indivíduos da mesma espécie seria 6 sobre 18 vezes 5 sobre 17, mais a mesma progressão para as outras espécies que se encontram com a mesma densidade. O resultado disso é que nós temos uma formulação geral para o índice de Simpson, que é o somatório, veja que nós somamos para todas as espécies, o somatório de 1 até S, ou seja, a quantidade total de espécies, aqui S seria igual a 3, de N vezes N menos 1, reparem, 6 vezes 5, sobre N vezes N menos 1, que seria 18 vezes 17, que seria o total. É a quantidade de indivíduos da mesma espécie dividido pelo total. O resultado dessa expressão é de 0,29, o que equivale a dizer que nós temos uma chance de 29% de, ao sortearmos indivíduos nesse ambiente, tirarmos 2 indivíduos da mesma espécie. Essa chance é de 29%. Evidentemente que nós estamos falando de mesma espécie e nós estamos procurando representar diversidade. A diversidade estaria relacionada à chance de retirarmos indivíduos de espécies diferentes.
Então, o índice de diversidade de Simpson passa a ser 1 menos D. Por isso, quando se fala índice de diversidade de Simpson, a representação desse índice de diversidade de Simpson é 1 menos D. Equivale a dizer que nós temos uma chance de aproximadamente 71% de retirarmos em 2 amostragens indivíduos de espécies diferentes. Então, assim se calcula o índice de diversidade de Simpson, considerando as densidades de cada uma das espécies. Reparem que aquelas premissas que foram anunciadas anteriormente precisam estar representadas aqui. Quando dizemos que todos os organismos têm que ter a mesma chance de ser capturado, significa dizer que nessa amostragem nós temos os indivíduos coletados respeitadas aquelas condições. Todas as espécies estariam representadas nesse nosso ambiente hipotético, são 3 espécies, estaríamos representando a totalidade de espécies do ambiente e temos os indivíduos com a mesma chance de ser capturado. Ambiente B, veja que nós temos a fórmula geral, a expressão geral, e temos aqui a expressão numérica substituindo essas incógnitas. Então, nós teríamos no ambiente B 1 menos D, que seria de 53%. Ou seja, nós arredondando esses valores, nós teríamos aqui 0,5 e 0,5, 50% de chance de retirarmos indivíduos de espécies diferentes. Claro, nós temos uma composição de organismos nesse ambiente que é de metade para cada lado. Nós temos 9 indivíduos de cada espécie no ambiente B. Consequentemente, a probabilidade, mesmo sem fazer conta, nós sabemos aqui que a probabilidade seria de 50%. Veja que o índice de Simpson privilegia indistintamente toda a composição. Vamos ver um outro índice, é o índice de Shannon-Wiener. Esse índice, ele privilegia as espécies raras, ou seja, ele diminui a importância das espécies mais abundantes. A sua formulação é menos o somatório de 1 até o total de espécies, ou seja, o somatório para todas as espécies, da proporção da espécie I multiplicado pelo logaritmo natural da proporção, dessa mesma proporção. Então, vejamos, ele multiplica a proporção pelo logaritmo dessa mesma proporção. O que isso significa? Proporção é o número de indivíduos da espécie I dividido pelo número total de indivíduos amostrados. Vamos fazer um parênteses para observarmos como funciona a função logaritmo. O que é um logaritmo? Equivaleria a fazer uma pergunta da seguinte forma: que processamento eu tenho que fazer em 10 para que essa igualdade seja verdadeira? Ou seja, o que deve modificar em 10 para que seja igual a 100? Nós teríamos diversas soluções. Por exemplo, multiplicar 10 por 10 dá 100. Dividir 1000 por 10 dá 100. Veja que nós estamos processando diversas maneiras o valor de 10 para chegarmos ao conteúdo de 100. Uma outra opção seria elevar 10 ao quadrado, que seria a mesma coisa que estamos fazendo aqui na primeira linha, 10 vezes 10, que seria 10 ao quadrado. Quando temos essa formulação, nós podemos estabelecer essa formulação com a seguinte pergunta: qual o expoente a que 10 deve ser elevado para que seja igual a 100? Fazendo essa pergunta, traduzindo essa pergunta matematicamente, seria
fazer da seguinte forma: qual o logaritmo de 100 na base 10? Logaritmo é o expoente. 10 é a base a que esse expoente vai atuar para que essa igualdade seja real. Então, qual o logaritmo de 100 na base 10? Ou seja, o que eu devo elevar à base, qual o expoente que eu devo elevar à base para que seja igual a 100. Da mesma forma, eu posso perguntar: qual o logaritmo de 4 na base 2? A resposta é 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Qual foi a pergunta? Qual o logaritmo de 4 na base 2? A função log, então, responde essa questão. Logaritmo de 100 na base 10 significa pegar essa base, elevar a um expoente que vai tornar esse valor igual a 10. A resposta é 2, ou seja, 10 ao quadrado é igual a 100. Outra pergunta: que expoente eu devo elevar 10 para que seja igual a 10? Evidentemente que é o expoente 1. Logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Vamos então entender a função logaritmo. A função logaritmo descreve uma curva como essa que aqui está. Significa que nós temos uma diminuição da velocidade dessa curva à medida que os valores de x crescem. Vamos ver como isso funciona. Aqui nós temos uma curva de logaritmo na base 2, o que significa que nós vamos procurar expoentes para o valor de 2 para que seja igual a algum valor. Vamos começar com o valor 8. Veja, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Vamos para o valor igual a 4. Logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Reparem na diferença de intervalo de espaço. Nós temos aqui valores que estão variando em uma unidade. 1, 2, 3. E aqui nós temos valores que estão variando em 2, 4, 8. Vejam a proporcionalidade entre os valores no eixo das abscissas e os valores no eixo das ordenadas. Temos um ponto que é muito importante na função logaritmo. Logaritmo de 1 é igual a 0, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Daí vem aquela regra dizendo que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Significa dizer que o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, 0 é logaritmo, significa dizer que logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. E valores abaixo de 1 terão logaritmos todos negativos, porque veja que nós estamos no quadrante negativo. Então, se formos calcular o logaritmo de qualquer valor abaixo de 1, em qualquer base, esse valor deverá ser negativo. Isso é importante quando nós vamos ver o índice de diversidade de Shannon-Wiener. Então, o que é importante aqui é verificarmos que existe uma redução de importância em valores altos em vista dos resultados que nós obtemos. Logaritmo de 8 é 3,
logaritmo de 4 é 2. Veja que essa distância antes de 4 unidades passou a ser de 1 unidade. Um espaço que antes era de 2 unidades passou a ser 1. Veja que à medida que esse valor vai sendo reduzido, essa redução na importância desses valores também vai sendo reduzida. E essa redução é muito acelerada, de valores mais altos para valores mais baixos. E aí nós podemos entender a aplicação dessa noção de logaritmo. Ele investe na importância de nós entendermos como, por exemplo, a concentração de hidrogênio no meio ambiente pode ser interpretado como aquilo que nós chamamos de potencial hidrogeniônico. Veja que nós temos aqui o pH neutro, que é o pH 7, e ao subirmos uma unidade de 7 para 8, isso representa 10 vezes mais alcalino. Se subirmos 2 unidades de 7 para 9, isso significa ser 100 vezes mais alcalino. Da mesma forma, se essa escala é reduzida. De 7 para 6, nós temos 10 vezes mais acidez, e de 7 para 5, nós temos 100 vezes mais acidez. Se fosse de 7 para 3, nós teríamos 1000 vezes mais acidez. Então, a mudança de valores em pH não é uma interpretação linear, é uma interpretação logarítmica. A variação de uma unidade no valor do pH significa uma alteração de 10 vezes a natureza que aquela variação está representando. Da mesma forma, nós podemos ver a escala logarítmica aplicada à música. O braço de um contrabaixo é uma escala logarítmica. Reparem esses espaços que vão sendo reduzidos gradativamente numa proporção logarítmica, o que determina a posição de cada traste no braço de um contrabaixo ou para qualquer outro instrumento de corda é uma função logarítmica. Da mesma forma, no braço de um violão. Isso é uma função logarítmica que estabelece o posicionamento de cada traste. Então, a mudança de uma nota musical não é uma mudança linear, é uma mudança logarítmica e não diretamente proporcional. Se fosse diretamente proporcional, bastaria esses trastes estarem nas mesmas distâncias e somente o encurtamento da corda daria a nota musical provocada. Se fosse linear, este braço deveria ser extremamente mais longo, o que torna a fabricação do instrumento praticamente impossível. Voltando para o índice de Shannon, nós temos um exemplo. Veja aqui a formulação do índice de diversidade de Shannon, em que nós temos proporção vezes o logaritmo natural de PI, que é a mesma proporção. Vamos ver como funciona. Nós temos aqui, num ambiente, 100 indivíduos da espécie 1 e 10 indivíduos da espécie 2. A proporção de 100 para 110 é de 91%. Veja que esta classe de espécie domina a composição de espécies no ambiente. E o outro, que é de 10 indivíduos, nós temos 9,1% de proporção. Quando nós calculamos o logaritmo natural desses valores, o logaritmo de 0,9 é menos 0,09. Lembrem-se que nós temos aqui valores abaixo da unidade. Então,
veja que logaritmo de 0,91 é menos 0,09. E o logaritmo de 0,09, ou seja, 9,1%, é menos 2,39. E aí nós vamos multiplicar estes valores de logaritmo pelas mesmas proporções. Ao efetuarmos essa proporção, nós vamos interpretar essa multiplicação, e sempre que nós estamos fazendo multiplicação, nós estamos atribuindo pesos, nós estamos dizendo o seguinte: ao valor de 90%, nós vamos aplicar um peso de 9,5%. Significa dizer que desse total, nós vamos considerar apenas 9,5%. E para este outro valor, que reparem que é a densidade menor, nós vamos aplicar um peso de 239%. Reparem que, ao somarmos, nós estamos somando esses percentuais ponderados pelos pesos que foram estabelecidos pelos próprios logaritmos. Então, nós estamos reduzindo extraordinariamente a importância de 100 indivíduos em relação à proporção de 10 indivíduos. De 10 indivíduos, nós estamos aplicando uma proporcionalidade de praticamente 240%, enquanto que no de 100 nós estamos aplicando uma redução de praticamente 90%. Daí a conclusão de que o índice de Shannon-Wiener ele reduz a importância das grandes densidades e privilegia a importância das pequenas densidades. Acompanha o índice de Shannon-Wiener outras duas medidas, que são a equitabilidade ou equitatividade, também encontrado na literatura com essa expressão, seria a diversidade dividido pelo logaritmo natural do número de espécies, que é tido como diversidade máxima. A diversidade máxima é o logaritmo do total de espécies, não o total de indivíduos. Vamos ver como ficam esses índices para aqueles nossos dois ambientes, o ambiente A e o ambiente B. Nós temos uma composição de 6 indivíduos de cada espécie, que dá um total de 18. As proporções estão aqui, ou seja, 6 dividido por 18. Então, aqui as proporções, os logaritmos dessas proporções e, evidentemente, que todos recebem o mesmo peso, porque nós temos aqui uma divisão equitativa. O índice de Shannon-Wiener é, então, 1,09 ou 1,1. No segundo ambiente, onde nós temos os indivíduos distribuídos em duas espécies, nós temos aqui 50% para cada um, a multiplicação pelo logaritmo, e então temos aqui o índice de diversidade de Shannon como sendo 0,7, praticamente. Reparem que nós temos aqui mais indivíduos nas duas espécies, não temos espécies com maiores densidades do que outra, então esse índice vai ser 0,7. Vamos fazer uma observação considerando 3 ambientes. Reparem que nós temos aqui a comunidade 1, com 6 espécies, comunidade 2, com 6 espécies, comunidade 3, com 6 espécies. A diferença entre elas é que a comunidade 2, nós temos uma densidade maior em todas as espécies. Na comunidade 3, nós temos uma comunidade com mais indivíduos do que todas as outras espécies que se distribuem equitativamente. Na comunidade 1,
comunidade 2 e comunidade 3, nós vamos calcular os dois índices. Vamos começar com o índice de Shannon. Nós temos para a comunidade 1, 1,79 de índice de diversidade. Significa que nós multiplicamos cada uma das densidades, calculada a sua proporcionalidade, multiplicado pelo logaritmo e somamos tudo. Riqueza, são 6 espécies. Diversidade máxima seria logaritmo de 6. Veja que nós calculamos o índice de diversidade como sendo proporção vezes o logaritmo da proporção somado para todas as espécies. O resultado foi 1,79. Quando calculamos o logaritmo natural de 6, o valor é exatamente o mesmo. A diversidade é igual à diversidade máxima. Como consequência, a equitatividade, ou seja, o H' dividido pelo H máximo é igual a 1. O que significa dizer que, quando a equitatividade é igual a 1, nós temos exatamente a mesma densidade em todas as espécies. Existe uma uniformidade na distribuição da quantidade de indivíduos pela quantidade de espécies. Agora nós temos a segunda comunidade, que tem mais indivíduos do que antes. Vamos calcular o índice de diversidade de Shannon. Veja que é exatamente igual ao anterior, porque nós temos as mesmas proporções. A riqueza e a equitatividade também igual a 1. Nós temos o H máximo, que seria logaritmo de 6 espécies, mas como nós modificamos as proporções, daria para imaginar que esse índice de diversidade pudesse ser diferente, mas não é. As proporções foram mantidas e nós temos a equitatividade igual a 1. Significa dizer que o total de indivíduos é distribuído igualmente entre todas as espécies. Na comunidade 3, nós temos o índice de Shannon como sendo 1,64. Reparem que foi reduzido. A equitatividade é 0,91, o que significa dizer que foi uma redução extremamente leve quando nós temos uma proporção extremamente grande de indivíduos da primeira espécie. Quanto ao índice de Simpson, nós temos 0,1. Veja que índice de Simpson não é o de diversidade. O que seria diversidade? 1 menos isso, que daria 0,88. Né? Seria aqui, arredondando, 0,12. O índice de diversidade seria 0,88. No segundo caso, nós temos 0,13. Veja que o índice de Simpson ele é sensível às densidades. Veja que ele se modificou daqui para cá. E ele aumentou. Significa que quando nós temos aumento de densidade, nós temos um aumento no índice de Simpson. Consequentemente, a diversidade, que seria 1 menos D, seria 0,87. E no terceiro caso, nós temos o índice de Simpson 0,2. Veja que aumentou o índice de Simpson. Por quê? Porque nós temos aqui uma probabilidade maior de tirarmos dois indivíduos da mesma espécie. Então, como o índice de Simpson é baseado nessa premissa, veja que ele aumentou. Ele aumentou em função de um aumento de densidade que nós temos aqui. A riqueza de espécies pode se modificar. Ela pode aumentar ou diminuir. Ela pode ser aumentada pelo processo de migração. E pode também acontecer uma especiação, ou seja, o aparecimento de novas espécies de forma autóctone, ou produzida no mesmo ambiente.
ou pode vir de outro ambiente, migrando do outro ambiente para esse ambiente que nós estamos analisando. E também pode ser diminuída. Ela pode ser diminuída pela exclusão ou extinção por qualquer motivo de espécies daquele ambiente. Pode acontecer uma emigração, ou seja, saída de espécies desse ambiente. Pode ocorrer destruição de hábitat, que não necessariamente seja por provocação de ação humana, mas existe a destruição de hábitat de forma natural também, ou outros fatores que, porventura, incidam sobre aquele ambiente. Esses são os fatores principais que alteram a diversidade de espécies. E aí nós temos uma possibilidade de aplicação desses índices aos dados que já foram coletados nas nossas aulas práticas. Utilizando os dados recolhidos nas macrófitas, em que nós identificamos espécies chamadas de morfotipos, nós podemos calcular a diversidade de Shannon, o índice de Simpson e a uniformidade de Pielu. Então, essa é uma prática que pode ser feita também com os dados obtidos com o extrato herbáceo da nossa faixa verde de ambiente terrestre. Nós temos os dados que foram sistematizados e isso pode ser aplicado como uma prática para entendermos bem o que significam esses dois índices e compará-los de forma conclusiva sobre o que nos traduz o índice de Shannon-Wiener e o índice de Simpson com esses exemplos que são práticos e reais. Evidentemente que existem problemas relativos a esses índices. Por exemplo, nós temos um ambiente que está sendo alterado. Nós podemos medir a diversidade utilizando esses dois índices, mas vejam que tanto um quanto o outro não levam em consideração que espécies estão sendo tratadas. Por exemplo, nós temos um mesmo ambiente que pode ter sofrido uma alteração de forma a trocar completamente a sua composição de espécies. Em termos de quantidade de organismos de espécies diferentes que habitam agora esse ambiente, mas no mesmo número de espécies daquilo que existia anteriormente. Espécies com funções diferentes, mas como nós estamos levando em consideração apenas que espécies são, não o que elas fazem, a nossa conclusão a respeito do ambiente, quando nós utilizamos esse índice, é que não houve alteração. Imaginem um ambiente onde existiam vários gêneros de diversos grupos animais, com diversas espécies em cada gênero, e que todos esses gêneros foram trocados por um único gênero com espécies diferentes. Nós estamos lidando com proporções de espécies. Os índices traduziriam uma não alteração. Significa dizer que utilizar esses índices para podermos concluir a respeito de modificações ambientais não vai nos dizer muita coisa. Vamos examinar dois ambientes diferentes em que nós temos espécies diferentes desempenhando as mesmas funções, uma em cada ambiente. Nós vamos chegar à conclusão de que no ambiente onde uma determinada função é exercida por diversas espécies, significa dizer que diversas espécies compartilham o mesmo recurso, chegaríamos à conclusão de que esses ambientes são diferentes, quando, na verdade, o ambiente é interpretado pelas funções exercidas pelos organismos em cada um desses ambientes. Veja que, se nós, ao invés de trabalharmos com espécies, trabalharmos com funções,
nós estaríamos representando muito melhor essas diversidades. E existem algumas técnicas diferentes de nós interpretarmos esses ambientes pela diversidade funcional e não pela diversidade de espécies. A diversidade funcional leva em consideração a categoria das funções exercidas por cada uma das espécies. Por exemplo, eu poderia, num determinado ambiente, coletar os organismos que são polinizadores, ou os organismos que são granívoros, que comem grãos, ou os organismos que são nectarívoros, que consomem néctar das flores. Ou estabelecer uma composição pelas guildas tróficas existentes em cada um desses ambientes. Estaríamos representando funções. E ao contarmos os organismos que exercem cada uma dessas funções, nós poderíamos aplicar a esses valores os mesmos índices que nós descrevemos aqui anteriormente. Isso quando nós temos as nossas variáveis discretas. Se nós temos variáveis contínuas, como por exemplo, eu quero descrever os ambientes pelo tamanho dos bicos dos polinizadores, das aves polinizadoras, ou pelo tamanho dos organismos que consomem grãos, ou pelo peso dos pequenos mamíferos, dos roedores. Veja que nós não estamos aqui tratando de espécies, mas eu estou reunindo várias espécies pelas funções que elas exercem e vou descrever a diversidade por esses grupos. Quando nós temos variáveis contínuas, que não são aquelas discretas, onde nós temos a oportunidade de apenas contar, mas agora de medir, essas medidas são tratadas por uma outra forma de análise, que se chama análise multivariada, que não cabe aqui agora nós nos estendermos nela. Esse é assunto para um curso mais adiante, mais avançado. Veja que utilizar a diversidade funcional tem um significado ecológico extremamente mais importante do que simplesmente tratarmos de diversidade de espécies. Quando tratamos o termo de biodiversidade, precisamos abandonar a ideia de biodiversidade por contagem de organismos de espécies diferentes. Simplesmente um checklist de espécies. Isso tem pouco significado. Quando nós lidamos com biodiversidade funcional, isso descreve os ambientes e podemos interpretar com muito mais propriedade o que significa a destruição de um organismo simplesmente por aquilo que ele faz no ambiente e o que pode acontecer com o ambiente quando determinadas espécies são suprimidas, sem que essa supressão seja o resultado de um processo evolutivo do qual todo aquele ambiente é o resultante. É importante voltar ao início da nossa conversa, dizendo que o que nós temos na mão, num determinado momento, é simplesmente o registro de um momento, de um processo evolutivo. E ao suprimirmos determinadas espécies por mecanismos não naturais, nós estamos interferindo nesse processo evolutivo, impedindo que as relações se estabeleçam, promovendo alterações profundas, porque nós estamos interferindo em funções. E um ecossistema, ele é o resultante da interação de funções. Funções que são resultado de relações. E esse é o significado mais importante que precisamos ter em mente quando tratamos de biodiversidade.